Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez estamos aqui e que teu Espírito, ele de forma graciosa, toque em cada um de nós e revele mais de Jesus, o Verbo vivo, a tua palavra a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos. E então, vamos na sensibilidade, né, daquilo que o Senhor toca o nosso coração. Eu quero, então, aproveitar com os amados para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre este texto, ou esse louvor, porque ele me toca muito, sabe? Deus sabe quanto que ele me toca nessa questão de podermos ter clareza sobre aquilo que estamos louvando. Então vamos lá. O texto que nós temos como base para este louvor, Ainda Existe uma Cruz, ele está em Lucas, no capítulo 9, está aqui no versículo 23. Então vamos a partir daqui. Lucas 9, a partir do verso 23. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui, aí já está aí para todos. Então vamos lá. O próprio Senhor está dizendo para nós: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, porque ele fala sobre duas etapas, ou com duas perspectivas. É importante para que a gente possa ter clareza mais uma vez. O Senhor mesmo declarou isso: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Então ele está chamando para a salvação. Você quer seguir Jesus? Você quer ter Ele como seu Senhor? Então não há outra forma, não há outro meio, senão passando pela cruz com Ele. Por isso que ele fala, é preciso tomar a cruz. Ele falou isso, por exemplo, de uma forma muito clara em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, os irmãos conhecem, quando ele faz esse chamado a todos: Vinde a mim. Deixa eu só explicar para os irmãos a questão do jugo, para quem não sabe. O jugo, ou a canga, é uma peça de madeira que une dois bois, tá? Quem andou de carro de boi, quem já viu um carro de boi, sabe que essa peça é fundamental para o bom desempenho do andamento do carro. E ele une dois bois para puxarem a carroça. Então, o jugo, a canga, está fazendo alusão, ou está simbolizando, quando Jesus fala: Tome sobre vós o meu jugo, tome a cruz. Você precisa crer que a cruz aonde Jesus foi levantado, ele nos levou com ele. Os irmãos conhecem, quero colocar mais uma vez aqui, para que fique bem guardado no nosso coração, João capítulo 12, verso 32. Essa foi a promessa que ele fez, de que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele atrairia todos nós no corpo dele, com um princípio básico. Qual é o problema de todo ser humano? Não é o que ele faz, o que ele deixa de fazer, não é a saúde dele, não é o bem-estar dele, não é. Não. O problema do ser humano, e o que impede o ser humano de entrar no céu depois da morte física aqui, é o pecado. O pecado entrou em Adão, os irmãos sabem, passou a todos. Vamos lembrar do texto? Nós temos que pensar que esse culto ele vai ser transmitido depois, né? Então, importante que a gente tenha a base aí, né? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o problema do homem, resolvido pelo próprio Criador através de Jesus, foi com a nossa crucificação com Cristo. E aí nós temos Romanos 6, versículo 6, da forma clara, que nós fomos crucificados com Cristo para que o pecado fosse destruído. O versículo 7, eu só gosto de mudar para a revista e corrigida, que fala: porque aquele que está morto, ou melhor ainda, né? A revista atualizada, por enquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Fomos sepultados com ele, conforme o versículo 4, e fomos ressuscitados com ele, conforme Efésios capítulo 2, o verso 6. Estou sendo breve porque os irmãos conhecem, sabem da obra da salvação. Inclusive, esse texto de Efésios 2,6, ele é tão especial e tremendo que a gente precisa considerar o que está escrito depois. Está lá escrito que juntamente com ele, o Deus nos ressuscitou. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que nós somos peregrinos e forasteiros aqui, não somos deste mundo. Nossas vidas foram erguidas no céu. Nossas vidas foram erguidas no céu. Por isso estamos no reino de Deus, no reino dos céus. Muito bem, então, quem quer vir após Jesus precisa tomar a cruz. A salvação está em vigor. A obra da cruz está em vigor. Ela opera poderosamente a salvação. O evangelho, que é o poder de Deus para salvar, está em pleno vigor. Ele está funcionando. Ele está acessível a todos.
Ele está em pleno poder de transformação. Mas é preciso saber que o evangelho tem um tempo determinado. Haverá um momento em que o evangelho não estará mais disponível a ninguém. E eu acredito plenamente que este momento é o grande dia, o último dia, aquele dia com letra maiúscula, aonde Jesus voltará. Quando ele voltar, não há mais tempo. Quando ele voltar, não há mais escolha. Quando ele voltar, não haverá mais misericórdia para todos os seres humanos que ainda não estão em Cristo. Por isso que nós tivemos na escola dominical um louvor tão especial para mim, e eu sei que para todos nós, nós louvamos e devemos louvar Ele com o entendimento de que estamos ali naquele momento desejando, invocando isso sobre a vida da nossa família. Tá aqui, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, seus pensamentos. Aqui é melhor seja convertido, né? Mas converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é grandioso, é rico em perdoar. Nós estamos vivendo agora o tempo em Cristo Jesus de desejar isso a todo momento, que as pessoas busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Então ainda existe uma cruz. A cruz não salva ninguém, mas Cristo pregado na cruz e nós pregados juntamente com Cristo na cruz, é isto que nos salva. A nossa morte com Ele, a nossa ressurreição com Ele. O madeiro não salva. Quem salva é Cristo crucificado. Por isso que o apóstolo Paulo, é só um detalhe, né, mas é importantíssimo, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, ele fala aqui, ó, porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Só que também isso não resolve, então a gente tem que ter clareza, né? A salvação é Cristo, este crucificado e eu crucificado com Cristo. Precisamos conhecer a mensagem de uma forma muito assertiva, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, então agora. Esta obra da salvação e o evangelho está disponível a todos, ainda existe uma cruz. Mas, amados, a gente precisa lembrar agora sobre nós. Irmão, irmã, ainda existe uma cruz para nós. E eu não, eu me lembro que ontem não toquei nesse assunto, porque o louvor tem uma estrofe que fala assim: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você caminhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Então eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque alguém pode falar, pastor, mas já foi pago um alto preço. E é verdade. Está aqui no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Não gosto dessa versão. A versão corrigida fiel fala bom preço. Também não acho a mais assertiva. A King James ela vai trazer. Nós somos pagos por um alto preço. Aí me dá uma visão melhor. Deixa eu ver a Bíblia Viva que eu não vi ainda. Porque Deus comprou vocês por um preço elevado. Alto preço, um preço elevado. Vou colocar por minha conta aqui. Elevadíssimo. Pagou um preço caríssimo. Por quê? Porque ele teve que dar o filho dele. Ele teve que fazer com que Jesus, a vida, aquilo que é o mais elevado possível, Deus sacrificou Jesus. Nós citamos ontem, né, sobre Abraão levando seu filho para ser sacrificado. É simbologia bonita, né? Deus levou também o seu filho para ser sacrificado. Só que ali ele foi realmente o filho de Abraão. Isaac foi poupado, porque Deus estava querendo ver a fé de Abraão. Mas Jesus não foi poupado. Ele foi para a cruz, levou todos nós com ele, porque a única forma de sermos libertos do pecado é através da morte. E ele pagou o preço, porque ele levou a todos nós e ele morreu a nossa morte, e nós morremos com ele. Por isso que agora em Cristo, meus amados, esse preço pago da nossa salvação, agora existe ainda um preço para nós pagarmos. E eu quero explicar isso de uma forma muito simples. É claro que é um preço a pagar ainda sobre a nossa escolha. O preço a pagar é saber que, a partir do momento que somos alcançados com a graça, nós deixamos de ser desse mundo. Nós deixamos de ser terreno. Nós deixamos de ser filhos do diabo. Então, está aqui em João capítulo 12, o verso 32, onde nós lemos. Mas agora,
é preciso que a gente lembre, e eu sei que você lembra, do versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando nós fomos atraídos por Jesus, o príncipe deste mundo, que é o diabo e Satanás, ele deixa de ter qualquer domínio sobre nós. Porque Jesus falou, e é triste isto, eu lembro do dia que eu vi isso, gente, João 8,44 não é um texto fácil de você ler, né? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas nós deixamos de ser filho dele. E é muito claro o texto de Romanos 7,4 que fala exatamente quando que isso se dá, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, olha como é que é bem clara a Bíblia. Nós estamos mortos para a lei quando cremos que nós morremos juntamente com Cristo, no corpo dele. E agora, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Deixa eu ver a versão King James para ver. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertenceres a outro. E eu quero ver a Bíblia viva, para ver se ela traz alguma coisa que acrescente. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Isso aconteceu por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, isto é, aquele que ressuscitou dos mortos, para que vocês também possam produzir bom fruto, isto é, boas obras para Deus. Amém. Aleluia. Então assim é. E assim foi. Nós estamos agora filiados a Deus. Somos filhos dele, porque nascemos dele. Agora tem um alto preço a pagar. Ainda tem um preço a pagar aqui neste mundo. E qual é o preço? É que nós vamos viver aqui de uma forma inevitável. Perseguidos. Então, deixa eu só colocar para você ter uma ideia do que é isso. Tem um preço a pagar. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Veja só. Aqui, deixa eu só voltar à versão. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário. Então, nós temos um preço a pagar. Nós sabemos que aqui não é fácil e não será fácil. Não é. Não é. O tempo que nós temos aqui, como este tempo, os cultos e tudo que nós vivemos aqui, dando glórias a Ele. Segunda que vem, eu quero chamar os irmãos para a gente falar, estava aqui já, para falar sobre agradecimento. Mas o louvor toca a gente e eu preciso obedecer ao Espírito, para que a gente tenha clareza que preço é esse que a gente paga. É um preço que a gente tem que pagar ainda. Nós não somos tão perseguidos como a Bíblia fala que ainda haverá o tempo onde nós seremos perseguidos de uma maneira muito forte. Nós sofremos aqui. O próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 16, no versículo 33, só para o irmão saber o que é esse preço. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nossa vida aqui é com muita aflição, é com muita perseguição, é com muitos dados inflamados. Nós estamos chamados a uma batalha, meus amados. Olha esse texto, como é que ele é elucidativo nessa hora. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos que ter clareza. Ainda há um preço a pagar aqui, porque somos agora do Senhor. Mas esse preço a ser pago é com coragem, é com força no Senhor, com a confiança nele. Vamos lembrar do culto de semana passada, de segunda? Confia no Senhor e confia no Senhor. Porque nós todos vamos passar, estamos passando e vamos passar sempre muitos problemas e dificuldades, e em todos eles nós vamos dar graças. Mas vamos lembrar que tem um preço a pagar. Para que sejamos luz aqui neste mundo, as trevas vão sempre tentar atrapalhar a nossa caminhada. Eu sei que todos vocês, meus amados, e eu também, nós temos muito problema. Sabe, não é brincadeira, não. E esse problema advém de coisas que a gente nem imagina. Irmãos passando por problemas físicos, né? Nós temos aí algumas irmãs, por exemplo, a nossa querida irmã Marília, que foi, né, tomada por essa doença, outros irmãos que passaram por isso, o Tião, que
de repente não está mais aqui, também foi acometido. Nós vivemos num mundo onde a doença está aí em todos, né? A gente realmente sofre com isto. E eu não tenho uma visão para dizer, não, 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 doença não quero na minha vida, eu não aceito isso. Olha, eu não tenho visão para isso. A minha visão sempre é, olha, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele continuará sendo Deus. As doenças, elas estão aí em diferentes níveis, sabe? O importante é saber o que eu faço quando eu estou doente. Eu dou glórias a Deus ou eu reclamo? Não, a gente não vai reclamar. Eu vou dar glórias a Ele e falar, Senhor, está nas tuas mãos, está tudo bem. Né? A gente tem que ser, claro, prudente para a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, é claro, mas isso é o óbvio, né? A gente cuidar de nós mesmos para que a gente possa ter boa saúde, né? São coisas básicas, uma boa alimentação, atividade física, tudo isso, mas não tem muita regra também não, tá, amados? Porque tem pessoas que vão viver sem doença nenhuma, sem nenhuma atividade física. Tá certo que são exceções, mas existem, tá? É só para a gente não ficar bitolado em coisas aí, colocar regra sobre regra, porque a gente tem que mais depender do Senhor do que colocar regra. Mas precisamos cuidar. Agora, tem um preço a pagar aqui. Vou encerrar dizendo assim, meus amados. Cada vez mais que você se dedicar e que você crescer e que você amadurecer no Senhor e for cada vez mais usado para pregar o Evangelho, para louvar a Deus, para cultuar, para viver esta vida intensa e intensificada a cada dia no Senhor, maiores serão as batalhas, maiores serão as dificuldades, porque é um processo chamado de santificação que ele só cresce quando os níveis da certificação vão crescendo. Então, eu vou amadurecendo para poder enfrentar desafios cada vez maiores. E quero encerrar com aquilo que Pedro falou na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Ele fala assim, ó. Deixa eu ler antes. Vamos ler a partir do 3, vai. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, ou ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Oh, coisa grandiosa! Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Está chegando o fim. Agora presta atenção em que vós grandemente vos alegrais. Amados, preste atenção, ainda há um preço a pagar. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, deixa eu só mudar aqui, vamos ver a King James. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenhais que ser afligidos por toda espécie de provocação. E quero ler aqui a Bíblia viva. Portanto, alegre-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. É lá, é lá. Embora seja entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provocação. E agora deixa eu ler aqui, continuando na Bíblia viva. Vamos ler juntos. Essas provocações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanece firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, aqui eu acho que fica bem claro para todos nós. É uma prova que nós vamos passar, é necessário, voltando aqui na corrigida fiel, ainda é necessário, tá? Que estejais por um pouco de tempo contristados com várias tentações. E nós vamos caminhando assim. Vamos caminhando dando glórias a Deus e sabendo que todas as provas que vêm para nós, Deus está conosco. E esta prova, a cada dia, é para que a gente aprenda a dar a Ele a honra, a glórias devida, porque Ele nos sustenta em todas elas, meus amados. Deus nos sustenta em Cristo Jesus.
Então, ainda existe uma cruz para nós e nós devemos lembrar de tomá-la todo dia. Não posso deixar de mostrar esse último texto para encerrarmos. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Esta versão aqui na revista atualizada eu gosto muito. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu morri com Jesus, você morreu com Jesus. Tome dia a dia a sua cruz. Eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ainda existe uma cruz, meu irmão. Então vamos levar ela todo dia, porque é assim que o Senhor vai manifestando toda a sua graça, a sua misericórdia, a sua luz, o seu perdão. Nós vamos aprender a perdoar verdadeiramente, vamos aprender a amar, a fazer isso de forma espontânea, de ir lá e abraçar de uma forma verdadeira. E isso vai crescendo em nós. A gente vai sendo transformado de dia a dia, de glória em glória, de fé em fé, de graça sobre graça. É Deus poderosíssimo mexendo em cada um de nós para nos santificar. Que Deus te abençoe, a mim, a você, a todos nós, para que a cruz do Senhor Jesus ela seja abundante na nossa vida no sentido de nos diminuir, para que ele cresça. E que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração, graça e paz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida aprenderá, e quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia,
ainda existe poder. Ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. Invoquemos o nome de Yeshua. Oh, Senhor, maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, Senhor.